Usando o Copilot do Excel na prática. Fala aí, pessoal. Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode utilizar essa ferramenta da Microsoft, né, do Office 365, o Copilot, que seria nada mais do que a IA do Excel, né, para conseguir produzir um relatório mais ou menos semelhante a esse. A gente vai fazer alguns testes, você vai perceber que esse relatório, eu até consegui utilizar um prompt, um comando aí, né, para gerar alguns filtros aqui, ter primeiro informações principais, depois algumas quebras e por fim uma informação um pouco mais detalhada, né? Então vamos entender como é que a gente pode fazer esse tipo de montagem e outros pontos aí também do Copilot, como por exemplo, fazer melhorias em tabelas que você já possui, te dar um norte para que você possa analisar algumas informações também. Que é normal, né? Às vezes a gente fica meio perdido com a nossa tabela, começa a pensar o que a gente pode fazer primeiro, o que a gente pode fazer depois, principalmente em termos de indicadores, montar um painel, um relatório, né? Então vamos entender aqui algumas funcionalidades. Por exemplo, eu vou selecionar essa tabela toda. Como você percebeu, ela está bem complicada aqui o layout dela, né? Nada aqui está muito padronizado, os valores estão bem diferentes entre si, o layout então nem se fala, os números dos telefones, enfim. Então, pessoal, eu vou dar um seguinte comando aqui para o Copilot, né? O meu prompt vai ser o seguinte: melhorar o visual da tabela selecionada. Você viu que antes eu selecionei a tabela toda ali, né? Melhorar o visual da tabela selecionada. Você vai perceber, pessoal, que eu vou pedir também algumas outras coisas. Tá vendo que a gente tem a coluna da regional? Eu vou pedir para ele o seguinte: com fórmulas, crie uma nova coluna nessa tabela com a informação do estado separada. Além disso, também quero uma nova coluna apenas com a região a que se refere cada um dos estados. Entendeu, pessoal? Então eu estou fazendo aqui algumas melhorias nesse comando, né? Tanto com relação ao visual da planilha, dar uma aprimorada aí nela, e também já pedindo para ele me dividir essa coluna onde eu tenho cidade e o estado juntos, para ficar uma coluna apenas com o estado, e também que ele consiga me trazer a região de cada um desses estados, né? Qual região do Brasil pertence cada um desses estados. Você pode pensar assim, pessoal, que primeiro a gente está fazendo como se fosse um tratamento de dados aqui nessa base, né? Para justamente a gente ter margem para aí sim poder criar um relatório com mais algumas informações. Você percebeu que o Copilot já começou a rodar aqui, né? Às vezes, pessoal, ele pode dar erro quando o servidor da Microsoft está fora do ar, está tendo alguma manutenção, porque ele depende disso, né? Então, às vezes, ele te retorna que não foi possível, alguma coisa nesse sentido, ocorreu um problema, um erro. Aí é só você esperar um pouco, depois, mais tarde, você tenta novamente quando isso acontece, tá? Você vai ver aqui que ele já começou, né? Ele está analisando essa tabela selecionada para encontrar os pontos aí que eu citei, que eu quero as melhorias, e aí daqui a pouco ele já vai trazer o resultado aqui para a gente, né? Como você pode perceber, ele já está começando aqui, né? Quando ele vai colocando esses contornos meio azul, meio laranja ao redor aqui, é ele trabalhando, tá? Depois, quando ele termina, você clica no concluído, que aí somem esses contornos diferentes, tudo fica uma coisa só. E aí a gente já vai analisar como é que estão ficando essas informações também, tá? Então, pessoal, você está percebendo que a coluna do estado, lá conforme a coluna B que a gente tem aqui na base, né? Você percebeu que ele já está conseguindo isolar, certo? Está fazendo sentido, cada linha está ficando com o estado correspondente. Essa coluna da região, perfeito também, né? São Paulo e Rio são da região sudeste do Brasil, né? Então, ele já conseguiu colocar esse complemento também. Você viu que a linha dos títulos, ele já padronizou, ele está trabalhando aqui agora no restante da planilha, né? Vamos ver o que mais que ele consegue fazer aqui. Já intercalou as linhas, né? Para ficar zebrado, né? Linha azul, linha branca, linha azul, linha branca.
E já aumentou a largura das colunas para padronizar isso também. Vamos ver o que mais que ele pode, nesse comando que eu dei, trazer aqui para a gente, né? Ó, isso aqui é uma coisa importante, tá, pessoal? Ele já está escrevendo aqui que as fórmulas estão funcionando corretamente. Ou seja, daqui a pouco a gente verifica, mas muito provavelmente essa coluna de estado e essa coluna de região ele deve ter conseguido fazer com fórmula. Vou clicar em concluído. Vamos dar uma olhada? Olha só, ele fez a função direita para isolar os estados e para fazer a coluna da região, ele fez uma fórmula bem maluca aqui, né? Um C com vários Os. Para justamente quando for SP, RJ, Minas Gerais, Espírito Santo, Sudeste, e assim para todas as demais regiões e estados, né? Então, pessoal, isso aqui é importante, porque vamos supor que a primeira venda aqui tivesse sido para Salvador, Bahia, né? Vou apertar o Enter. Olha só, pessoal, o estado aqui ele já trouxe Bahia, região Nordeste, né? Vou colocar mais algumas aleatórias aqui, só para a gente ter mais algumas informações aí para a gente brincar, tá bom? Eu vou colocar mais uma vez Salvador, Bahia. Eu vou colocar aqui Santa. Eu vou colocar Florianópolis, Santa Catarina, né? Vou colocar Curitiba, Paraná. Olha só, como você pode perceber, ele segue isolando os estados e puxando a região correspondente, né? Agora vamos pedir um relatório para ele. Aqui, pessoal, quando a gente vai pedir o relatório, a gente pode tanto ser um pouco mais geral, pedir, por exemplo, no comando que eu vou dar aqui, me sugira alguns indicadores principais para analisar essa tabela conforme o faturamento. Então, você vai ver que eu tenho aqui nessa base, né, a coluna de faturamento. Eu quero que ele me dê assim um norte. Me dá algumas informações principais aqui. O que a gente imagina com esse norte, né? De repente, o total do faturamento, a quantidade de vendas, a média de faturamento, o ticket médio por cliente, qual é o maior cliente. Vamos ver o que ele consegue produzir com eu sendo mais genérico aqui no pedido, né? Como você pode ver, ele já está iniciando aí a montagem, né? Rodando aqui. É importante, pessoal, quando ele estiver rodando, você esperar um pouquinho mesmo, tá? Para deixar ele terminar e vendo e acompanhando o que ele está fazendo. Pode ser bem útil também para você ir entendendo o que está acontecendo primeiro, o que está acontecendo depois, né? Então, tudo isso daí vai te ajudando também a você entender cada vez mais esse complemento aqui do Excel, né? Você cada vez mais poder ganhar tempo no dia a dia e dominar esse recurso, né? Que o principal objetivo aqui, pessoal, é que você consiga utilizar a IA a seu favor, né? Não para você ficar inventando moda, ficar tentando fazer alguma coisa meio complexa demais a princípio. Claro que é possível, mas tudo no momento certo, né? Então, vamos ver o que mais que ele vai trazer aqui pra gente. Olha só, ele já tem aqui algumas coisas principais, né? Faturamento total, lembra aquela história da média, maior faturamento que eu estava te falando? Ó, tudo isso aparentemente vai ser puxado aqui. Embaixo ele tem um resumo por estado, que também é bem interessante, né? Você já tem aqui, inclusive, a participação percentual de cada estado para o faturamento total. Você já tem o faturamento por região do Brasil. E você tem um ranking aqui de clientes também. E percebe que ele ainda está pensando, né? Mesmo eu dando um simples comando aí para fazer uma coisa mais geral, ele conseguiu fazer vários aí dos indicadores que eu poderia ter inicialmente, né? E daqui a pouco, pessoal, assim como a gente fez no pedido anterior, a gente vai checar também como que ele puxou essas informações. Se ele fez com fórmula, se não fez, se tem algum ajuste. A cara do relatório já vai ficar perfeita logo de cara? Não, mas já é meio caminho andado, certo? Já vai te ajudar a fazer bastante coisa, por exemplo. Ficou uma coisa super dinâmica e interativa? Não, ficou uma coisa, por enquanto, simples, né? Conforme o pedido que eu fiz aqui, né?
mas em outros vídeos a gente vai trabalhar com relatórios um pouco mais específicos também, tá? Inclusive nesse eu ainda vou te falar um outro detalhe. Eu vou clicar aqui em concluído, tá bom? Então vamos ver. Olha só, se você prestar atenção aqui, você vai perceber que aqui já ficou uma fórmula, e embaixo já ficou uma média. Então você está percebendo aí que ele já fez de maneira automatizada, né? O que também vai te ajudar aí, né, no dia a dia para você conseguir somar seus valores de uma maneira para você apenas ficar de olho, né? Então ele fez, por exemplo, a soma por estado, ele fez um soma C, onde você vê o intervalo que ele marcou. Então você vai ter que ficar ligado, né? Que se você entrar aqui com mais vendas, você vai ter que aumentar as células desse intervalo, né? Para continuar pegando as linhas lá de baixo, mesmo para a coluna dos valores, né? Você percebe aí que ele já conseguiu fazer bastante coisa aí para gente com fórmulas. Ou seja, se você tiver alterações aí na base, já vai facilitar bastante esse processo, certo? E uma outra coisa que você poderia fazer aqui, ó, uma coisa bem específica agora, né? Eu vou pedir para que ele me monte, olha só, selecionar toda essa tabela novamente, montar um novo pequeno relatório com filtro por região, mostrando o faturamento por cliente. Vamos ver o que ele consegue a partir dessas informações, desse comando, desse prompt. Olha só, vamos dar uns minutos aí para ele pensar e daqui a pouco a gente já analisa como que vai ficar essa informação também. Ó, pessoal, ele já está preparando uma área aqui, né, para imputar esse novo relatório. Ó que interessante, o filtro saindo aqui já, né? Selecione, tem um Sudeste aqui, né? Então provavelmente ele está utilizando uma opção onde a gente vai ter que escolher ali se vai ser qual região vai ser, né? Vamos ver o que mais que ele pode trazer aqui. Aí, pessoal, olha só. Você percebeu que já tem uma lista maior aqui, né? Onde já vieram ranqueados aqui também os clientes pela sua representatividade, né? E aqui em cima ele já deixou alguns totais. Qual é o total do faturamento que ele detectou lá, né? Qual é a quantidade de clientes e tudo mais, né? Então já temos aí mais algumas informações para poder trabalhar. Vamos só esperar ele terminar aqui essa montagem, só para a gente entender quais recursos do Excel ele utilizou, né? Para chegar nesses dados. Aqui, pelo jeito, está dando 454 e 28 clientes, porque ele está considerando só a região sudeste, que é a que está, teoricamente, no filtro aqui em cima, né? Mas aí a gente já vai verificar isso daí também, beleza? Beleza, pessoal, ele terminou aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, eu posso escolher aqui a região. Escolhi Sul, por exemplo, que foi a que eu lancei apenas dois, né? Já temos o total, a participação de cada um desses clientes, quais são esses clientes. Ou seja, pessoal, já te ajuda aí a você ter um norte, né? Para você conseguir analisar a sua informação um pouco mais fácil, né? E você vai perceber que esse daqui também foi feito com fórmulas. Ele foi fazendo a fórmula aí para chegar no relatório. Não necessariamente precisariam ser essas fórmulas aqui para chegar no relatório, mas foi um meio aqui que ele encontrou, né? É isso, pessoal. Muitas novidades estão surgindo aí, né, em termos do Office nesse ano de 2026. O Copilot está evoluindo cada vez mais também. E eu vou continuar trazendo mais vídeos aí nesse sentido também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, me siga por aqui. Sou o Breno e até o próximo.